Então, vamos dar prosseguimento aqui, resolvendo então a questão 7 do primeiro exame de qualificação 2020. Vamos lá? Vamos ler a questão? Então, com o reflorestamento é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg de CO2, tá? Marque isso aqui é importante. 15,6 kg, tá? A unidade. Lançados na atmosfera por ano, né? Sabe-se que na combustão completa, isso aqui também é importante, combustão completa. Por que isso? Né? Na química, a gente tem combustão completa e incompleta, né? Mas a completa, ela objetivamente vai nos entregar, tá? CO2 mais água. Isso é importante você atentar, tá? Na incompleta vai ter monóxido, vai ter outros componentes, beleza? Todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2, né? Admitindo que 1 litro de gasolina contém aqui 600 gramas de isooctano, né? Ele vai te dar aqui a fórmula do isooctano, que é aqui um composto orgânico, que é o C8H18, e 200 gramas de etanol, que é o C2H6O, beleza? No período de um ano, uma árvore será capaz de captar, né, em CO2 emitidos pela combustão completa X litros de gasolina. Ou seja, ele quer que você faça essa relação da massa, né, de CO2 equitando que 1 litro de gasolina vai estar apresentando ali e a massa de CO2 que uma árvore vai estar retirando ali do ambiente, beleza? Vai estar consumindo. Para fazer essa relação, a gente precisa montar aqui a equação de combustão completa destes dois componentes, beleza? Primeiro, vamos montar a de isooctano, depois a do etanol. E repare que a gente vai somar, porque eu tenho em 1 litro de gasolina 600 gramas de isooctano e 200 de etanol. Vamos lá? Então, para começar aqui, você vai colocar ó, C8H18, né? Para ser uma combustão, então ele tem que ter mais O2, oxigênio, que são os produtos, gerando, né, ali os reagentes, ali são reagentes, perdão, gerando como produtos ali, né, o CO2 mais água. Por que, Murilo? Pela questão da combustão completa, beleza? É importante você saber isso aí. E aí, a gente vai fazer, então, a questão da massa molar dessa equação aqui. Tá legal? Vamos calcular a massa de cada mol desses componentes, tanto aqui dos reagentes como dos produtos. Para isso, né, você tem que saber o básico aqui de balanceamento da equação, tá? Essa questão, de cara aqui, você consegue ter um exemplo onde se pode aplicar a regra do macho, tá legal? Como assim, Murilo? Olha só, escreve aí, macho, M-A-C-H-O. A regra do macho é uma regra de balanceamento onde você começa o balanceamento de uma equação química através dos metais. Depois que você faz o balanceamento, ou seja, o equilíbrio entre os reagentes e os produtos dos metais, você vai para os ametais, depois para o carbono, hidrogênio e termina com o oxigênio. Por isso que é macho o nome da regra, beleza? E aí, vamos aplicar a regra do macho aqui? Eu tenho metal aqui nessa equação? Não, não tem. Eu tenho aqui um ametal, né, lá da tabela periódica? Não, não tenho também. Ah, Murilo, queria dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha na tabela periódica, confere, tira essas dúvidas para você ter certeza, tá legal? Tem um carbono? Tem. Opa, então aqui eu tenho C8, então tem 8 carbonos aqui. Eu tenho que ter 8 carbonos lá também. Eu tenho apenas um carbono aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o número 8 na frente, beleza? Desta molécula, então vou ter 8 moléculas de CO2, tá? Depois do carbono eu vou para o hidrogênio. Então eu tenho aqui 18 hidrogênios, né? Aqui eu tenho, H2, então eu tenho 2 hidrogênios. Para 18 eu tenho que colocar aqui na frente o número 9, beleza? Que é 9 vezes 2 dá 18, perfeito? E agora então me resta equilibrar o oxigênio. Para equilibrar o oxigênio eu tenho aqui O2, né? Apenas 2 oxigênios. E eu tenho aqui, né, CO2, então O2, 2 vezes 8, 8 vezes 2, 16, mais, 1 vezes 9, 9.
16 mais 9 vai dar 25. Qual o número que eu tenho que colocar aqui na frente para dar 25? Eu vou colocar aqui então 25 sobre 2. Beleza? Essa aqui é a regra mais simples de você fazer o balanceamento de uma equação, tá? Existem equações de oxirredução, onde você tem que ver a questão do NOx, da variação do NOx dos principais elementos, que é uma questão um pouco mais trabalhada, mas essa regra aqui funciona bastante, eu aconselho que você use, tá? Para questões de combustão completa aqui, bastaria você saber a seguinte situação, tá? Eu tenho esse isooctano com oxigênio sendo gerado aqui então 8 moléculas de CO2. Isso é importante. Por quê? Eu tenho que ver a massa molar de cada um desses componentes. Vamos calcular a massa molar? Murilo, como é que eu calculo a massa molar de uma substância? É o seguinte, aqui eu tenho 8 carbonos, né? Então eu vou ter 8 vezes o número de massa molar ali do carbono, que é 12. 8 vezes 12, mais hidrogênio, que eu tenho 18, vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1. Então eu vou ter aqui 8 vezes 12 mais 18, beleza? Aí, fazendo esse cálculo aqui, 8 vezes 12 mais 18, você vai achar 114 gramas, que é a massa molar do nosso isooctano, beleza? E aí, 114 gramas de isooctano vão gerar quantas gramas de CO2? Vamos fazer o cálculo aqui. Eu tenho aqui um átomo de carbono, então eu vou ter 1 vezes o carbono, que é 12, mais 2 átomos de oxigênio. Então eu vou ter 2 vezes 16, que é o caso do oxigênio. Então eu vou ter 12 mais 2 vezes 16, 32. Isso aqui vai me dar 44 gramas. Beleza? Só que isso aqui vezes 8, Por quê? Vezes 8, Murilo? Porque eu tenho aqui 8, beleza? 8 vezes essa molécula aqui. E por que isso é importante, Porque a gente quer somar, a gente quer saber aqui o quanto que 600 gramas de isooctano vai gerar de CO2. Eu vou fazer a seguinte relação básica aqui, tá? Se eu tenho 114 gramas gerando 8 vezes 44, de CO2, quanto vai ser 600 gramas de CO2? Eu vou chamar isso aqui de Z, beleza? Quanto vai ser Z? Então o Z vai ser basicamente, multiplicação cruzada aqui, eu vou fazer Z sendo igual a 600 vezes 8 vezes 44, tá? Dividido por 114. Tudo bem? Eu não fiz a multiplicação aqui só para facilitar na hora de cortar aqui. Por ser questão aqui de números pares, você vai poder cortar, vai ficar mais fácil. Mas você pode fazer a multiplicação também. Se você fizer essa conta aqui, para facilitar o processo, beleza? Vai ser 1.852,63 gramas de CO2, beleza? Mas vamos guardar essa informação aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para você, para ficar legal aqui pra gente. A gente tem essa informação aqui, vou colocar aqui no cantinho, ó. Z, tá? É igual a 1.852,63 gramas, tá? Lembrando que isso aqui é do nosso isooctano, tá legal? Vamos fazer então a mesma situação agora para o etanol, beleza? O etanol, ele deu a fórmula aqui, que é o nosso C2H6O mais oxigênio, questão da combustão, gerando aqui obrigatoriamente CO2 mais água. Vamos aplicar aqui a regra novamente. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 2, C2. Quantos eu tenho aqui? 1. Então eu tenho que colocar aqui o 2 na frente. Perfeito? Vamos então para os hidrogênios. Eu tenho aqui 6 hidrogênios, oxigênio. Quantos hidrogênios aqui eu tenho?
2. Então aqui na frente eu tenho que ter 3. Vamos então aqui para fechar o balanceamento com o O, oxigênio, né? Então eu tenho aqui um oxigênio, aqui eu tenho 3 oxigênios aqui, e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Então eu tenho 4 mais 3, 7. Opa, aqui eu tenho 1 e tenho 2, né? 3. No caso aqui, eu tenho que colocar 3 aqui na frente, que aí vai dar 6 mais 1, 7, que vai equilibrar as equações aqui. Perfeito? Mas o que nos importa aqui nesse momento é saber a massa molar aqui do etanol e do CO. Tudo bem? Vamos fazer aqui a conta? Eu tenho 2 carbonos, né? Lembrando que 2 carbonos vezes a massa molar do carbono, que é 12, mais 6 hidrogênios, vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, mais 1 oxigênio, vezes a massa do molar do oxigênio, que é 16. Beleza? A gente vai fazer essa continha aqui, tá? Que é 2 vezes 12, 24, com 6, né? É 30, com 16, 46. Beleza? Vou colocar aqui até em outra cor, ó. 46 gramas de etanol vão gerar quantas gramas de CO2? Você lembra da outra questão que a gente já tinha calculado, né? Que o CO2 ele vai ter 44 gramas. Então eu vou ter 2 vezes 44 gramas. Então eu posso fazer uma relação aqui direta. Se 46 gramas de etanol geram 2 vezes 44 gramas de CO2, 200 gramas de etanol vão gerar Y, correto? O Y, multiplicação cruzada aqui, né, pessoal? Y vai ser 200 vezes 44, né? Dividido por 46. Tá? Fazendo essa conta aqui já para facilitar para você, dá 382,61 gramas. Isso aqui é gramas de quê, pessoal? De CO2. Tá legal? Vou apagar aqui para facilitar. Vou também colocar aqui no cantinho, porque não é isso que a questão pede ainda. Tá? Vou colocar aqui meu Y, que é o que produz-se de etanol. O que produz de CO2 em etanol, que é 382,61 gramas. Tá? Então, em 1 litro, né, eu vou ter o somatório, correto? De Z mais Y. Por quê, professor? Porque em 1 litro eu tenho isohectano, 600 gramas, mais 200 gramas de etanol. Então eu vou somar essas duas quantias aqui. Perfeito? Se eu somar isso aqui, né, vai dar 235,24 gramas. Que isso aqui vai dar aproximadamente 2,23 quilogramas, né? Para facilitar o processo. E essa informação aqui é importante, porque são produzidos ali em 1 litro de gasolina 2,23 quilogramas ali de dióxido de carbono, que é o que a gente quer. E aí a gente vai fazer a relação com o X. Por quê? Se em 1 litro, tá, de gasolina nós estamos aqui produzindo 2,23 quilogramas de CO, em X litros, né, que é o que ele quer, a gente vai estar ali produzindo, né, no caso a gente está falando de uma árvore que vai estar retirando, né, 15,6 quilogramas. Então vamos ver quanto que é esse X, relação direta. Então 15,6 quilogramas. Aí eu vou fazer aqui então multiplicação cruzada, tá? X, né, é igual a 1 vezes 15,6 dividido por 2,23. Fazendo essa continha aqui, vai dar 6,99, aproximadamente 7 litros. Opa, 7 litros de letra C. O que você entende aqui? Você entende que a UERJ cobrou uma questão que foi considerada difícil, tá? Porque haviam muitos números para você estar trabalhando.
Talvez aqui você pudesse marcar aqui, ó, são 3 litros, se você não soubesse identificar corretamente os processos. A gente tinha aqui o primeiro processo, tá? Montar a equação da combustão completa do isooctano e achar a quantidade de CO que ele iria produzir em 600 gramas, que foi essa quantidade aqui, que eu chamei de Z. Depois, montar a equação da combustão completa do etanol e achar a quantidade de CO que ele iria produzir em 200 gramas, que foi o que eu chamei de Y, beleza? Depois, fazer o somatório, tá, disso aqui, porque aí é o total, que é o 2,23 kg, que vai ser produzido em 1 litro de gasolina. Só que a questão no começo falou que a questão do reflorestamento, ela quer medir, né, o quanto, o número X de litros que corresponde, né, ao que uma árvore ia tirar do ambiente. E aí, sendo que uma árvore, né, em média, tira aí 15,6 kg de CO2 da atmosfera por ano, eu tenho que fazer a relação de quilogramas por litro. Logo, eu vou botar 1 litro é igual a essa quantidade em quilogramas, então X litros, que é o que a questão pede, tá? Vezes essa quantidade, que é o que a árvore vai consumir. Beleza?